Já aprofundou a sua compreensão sobre o passo 1 e o passo 2, vamos ao passo 3, que é o escolha. Esse passo escolher, ele resolve muitos conflitos do passo 2, porque algumas pessoas me perguntam, Andréia, mas aí eu vou aceitar e fica por isso, eu aceito as coisas que aconteceram comigo, que acontecem comigo, ou que o outro está fazendo e ponto final. Não, não é ponto final, a gente vai para o próximo passo. Agora uma vez que você reconheceu, aceitou a situação, ou seja, parou de fingir que ela não existia, você vai olhar para ela e você vai decidir, escolher o que fazer com ela. Por exemplo, no meu caso, eu tive que escolher o que fazer com o diagnóstico. Não adiantava eu fingir que ele não existia. Pela medicina clássica, sim, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas e daí? A questão era, o que eu vou fazer com isso? E eu resolvi olhar para esse diagnóstico não mais como um vilão, como alguém que me matava ou que falava sobre a minha identidade, mas eu comecei a olhar para ele como um rótulo que foi colocado pela medicina, que é a forma que eles classificam, de sintomas que eu estava tendo. Mas o problema não era o rótulo, ou seja, o meu vilão não era o rótulo. E na verdade, por que a gente tem que sempre achar que tem um vilão? A gente acha que a gente sempre está em guerra, não precisamos pensar desse jeito, mas é a nossa tendência. Então eu olhei para esse rótulo, fiz as pazes com ele e comecei a olhar realmente para a causa principal. Qual era a causa? Os sintomas, porque os sintomas estavam querendo me dar informações. Só que por eu estar olhando o rótulo, eu estava escolhendo olhar esse rótulo, me preocupar com esse rótulo, eu gastava tanta energia com isso que eu não tinha tempo para olhar para as causas mesmos, que eram os sintomas, porque os sintomas estavam querendo me falar, para as informações que eles carregavam, ou seja, para mim mesma. Eu tive que escolher ou olhar para o rótulo e achar que ele me matava e ele me definia como pessoa, ou olhar para o rótulo em paz e dizer, existe esse rótulo, aceitei ele, mas ele não é quem eu sou muito além do que isso daqui. Isso é escolher, esse é o terceiro passo. Para você entender melhor ainda, vou citar o caso de uma conversa que eu tive com um paciente. E ele me relatava o seguinte, André, tem uma pessoa que está dentro do meu emprego, na mesma área, né? E essa pessoa está me atrapalhando a minha atuação, porque ela é isso, porque ela é assim, ela tem dificuldade nisso, e começou a falar. E aí, de repente, eu fui mostrando para ele que ele estava me relatando vários rótulos que ele tinha colocado sobre aquela pessoa, ou seja, julgamentos que ele tinha emitido sobre ela. E por isso, ele estava vendo aquela pessoa como uma ameaça, como algo que estava querendo, né, guerrear com ele. E aí a gente foi conversando e eu mostrei, e caiu a ficha dele, né, que isso é importante. Enquanto não cair a sua ficha, nada muda. Primeiro precisa ter a compreensão, porque depois dessa compreensão, por isso o passo 1 e o passo 2, que a gente consegue escolher. E aí ele entendeu que ele realmente estava julgando, ele assumiu, ele falou, eu tô julgando muito essa pessoa. Eu falei, então, em vez de julgar, né, por que você não usa isso como uma oportunidade de crescimento tanto para você como para o outro? Eu não sei o que ele vai escolher fazer, mas imagina que ele realmente escolha conversar com essa pessoa, né, reconhecer, ou seja, aceitar que ele julgou, né, como que isso vai trazer uma leveza para o trabalho deles e quem sabe até melhora esse processo de trabalho deles. Só que quando a gente escolhe, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E para escolher, ele reconheceu inclusive que ele vai ter que abrir mão do orgulho. Por quê? Porque se ele continuar alimentando o orgulho, ele não vai pedir desculpas, ou pedir perdão, ou estabelecer uma conversa com essa pessoa, porque ele vai continuar achando que ela é a errada, que ela é o problema. Né? Sendo que, sempre numa relação, ambas as partes contribuem, inclusive para rótulos como diagnósticos. Ficar com um diagnóstico também tem os seus pontos positivos, não só os negativos, porque os positivos, como algumas pessoas me relataram, Andréia, tem pessoas que ficam no rótulo da esclerose múltipla porque ganham com isso, ganham cuidado, ganham atenção, tem uma justificativa para não fazer algo. Então tá vendo que toda escolha, ela tem consequências. Então por isso que às vezes tá sendo difícil escolher. O que você precisa decidir de uma vez por todas e não está conseguindo? O que você no fundo está escolhendo? Você está escolhendo o cuidado que esse diagnóstico te dá? Você está escolhendo manter o orgulho, que não pedir perdão
né? Mantenha esse orgulho em vez de você ser humilde. Que escolhas você está precisando fazer hoje na sua vida? Eu escolhi. O que você tem escolhido? Então, você percebe que para escolher, você precisa olhar quais são suas opções e você vai precisar eliminar essas opções. No que você está decidindo ou precisando decidir, que opções você consegue eliminar? Porque para você decidir, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E somente depois que você escolher, que aí você vai conseguir agir. Muitas pessoas me perguntam, por que a minha vida não tá fluindo? Talvez tá faltando você escolher, porque aí depois que você escolheu, vem a ação. E somente a ação que vai te dar o resultado que você precisa. E no mesmo caso, né, esse canal que eu tô fazendo pra você, eu tive também que fazer algumas escolhas. Eu escolhi contar a minha história para te ajudar a transformar a sua mente como eu transformei a minha. Eu resolvi te contar essa história para te ensinar o que eu aprendi. Claro que depende do que você vai fazer com esse conhecimento para você ter resultados também. Mas o meu intuito, na minha escolha, eu tive que abrir mão, né, de esconder uma história ou de não querer me expor, não querer investir financeiramente, não querer separar tempo para fazer esses vídeos, que envolvem várias coisas, não somente os minutinhos que são gravados e que você assiste. Lembre-se, toda escolha tem a necessidade de você abrir mão de algumas coisas. Abra mão, escolha, perceba, aceite e escolha. Porque somente depois que você escolher, você vai conseguir agir. E esse é o próximo passo. Haja, eu quero te ensinar a agir e a receber os resultados que você está buscando há muito tempo e ainda não aconteceu.